Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio da série do webinar 4.0 em 40, que é feito aqui pelo IFSP de Sorocaba, para que a gente está divulgando os eventos e os acontecimentos da indústria 4.0 no nosso país. Hoje o nosso convidado é o Diego, ele é CEO da BeerMind e ele vai trazer para nós o que a BeerMind está fazendo de implementação de indústria 4.0 aqui em Sorocaba. Como sempre, eu vou iniciar com uma apresentaçãozinha rápida sobre a indústria 4.0 e aí eu já passo a palavra para o Diego logo em seguida. Vamos lá. Como a gente vem fazendo nos nossos episódios todo mês, né, a gente passa rapidamente sobre as revoluções industriais. A gente começa ali no fim do século XVIII com a primeira revolução industrial com a máquina a vapor, passa no início do século XX para a segunda revolução industrial com a introdução da eletricidade. Né? A terceira revolução é considerada quando a gente tem a introdução da eletrônica, principalmente dos controladores lógicos programáveis, no final dos anos 60. E agora nós estamos na indústria 4.0, que são sistemas cyberfísicos. Né? Não é nenhuma tecnologia relativamente nova, mas é uma nova forma da gente tratar a indústria e tratar as informações. Para a gente passar rapidamente, né, a primeira revolução industrial com a aplicação da máquina a vapor, todo o desenvolvimento do sistema fabril, principalmente os teares, né, são o grande ícone da primeira revolução industrial. A gente vai para a segunda revolução industrial com a parte da elétrica, né, com a substituição do vapor pela eletricidade, e também começam as teorias de linhas de produção, de Taylor e a linha de produção de Ford, que são muito conhecidas. Na terceira revolução industrial, entre o fim dos anos 60 e 70, a gente começa com o uso da eletrônica, né, o uso da eletrônica, da informática. Os sistemas já começam a ficarem mais inteligentes e começam a ter o comando por computadores, ou a possibilidade de comando por computadores. E aí a gente chega na quarta revolução industrial, que começa no nosso século XXI aqui, que nós estamos transformando isso, né, estamos transformando os parques fabris que antes tinham sistemas eletrônicos independentes para terem redes inteligentes. Né? Os sistemas cyberfísicos são a interconexão de tudo, uma máquina falando com a outra, um equipamento falando com a outra. A gente tem uma série de tecnologias que estão transformando essa produção industrial. Né? A gente comenta aqui de robôs, simulação, sistema de integração, a internet das coisas, e principalmente a internet industrial das coisas. Como tudo hoje está em internet, a gente precisa também de sistemas de nuvem, de cibersegurança e de cibersegurança que são muito importantes. A manufatura aditiva está substituindo a manufatura subtrativa, né? A manufatura aditiva, muito conhecida com as impressoras 3D, principalmente, né? Sistemas de realidade aumentada e principalmente análises de megadados, né? O tal do Big Data. Isso pode ser aplicado na indústria praticamente em todos os lugares. A gente traz uma série de locais e uma série de possibilidades, como a gente já inclusive viu aqui nas palestras anteriores, vários lugares diferentes que a gente pode aplicar tudo isso. E como o Instituto Federal sempre se preocupa, claro, com a formação, né, a gente traz todas as características do profissional que precisa estar pronto para essa nova realidade. O Instituto, inclusive, está formatando um curso aí de pós-graduação em Indústria 4.0, que deve ser ofertado, se tudo correr bem, aí no meio do ano que vem. Tá? E para isso a gente está trazendo essas características do profissional que são muito importantes. O pensamento crítico, criatividade, saber gerir pessoas. A tecnologia ela é importante, mas a tecnologia não funciona sem o ser humano por trás dela. Né? E a humanidade do ser humano é muito importante para que a gente consiga fazer essa tecnologia trabalhar a nosso benefício. Então essas são, como sempre, essa pincelada geral aí que eu faço para o início da nossa palestra. E eu vou chamar agora aqui o Diego para que ele possa compartilhar comigo a sua tela. Vai, Diego. Vamos lá, vamos lá. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e contigo, Vitor? Tudo bem. Então vamos lá?
Você tem Vamos. 30 minutinhos aí para apresentar o que a Birmind está fazendo por nós aí na indústria 4.0. Eu vou me esforçar aqui, deixa eu só ver, me avisa aí se já estiver passando a tela. Tudo certinho, cara. Pode começar, eu vou até ficar mudo aqui sem vídeo. Beleza, vou começar então. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer de novo aí o convite do Vitor para falar um pouquinho da Birmind. Eu sou o Diego, sou um dos fundadores da empresa, atual CEO. Vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada em indústria 4.0, né, o que foi e o que está sendo ser uma startup nesse mercado industrial, nessa revolução toda que está acontecendo, né? Espero que vocês gostem. Bom, deixa eu só... Vamos lá. Então, rapidinho para contar um pouquinho de quem é a Birmind, né? A Birmind é uma empresa sorocabana, então nós fomos fundados em 2015, finalzinho de 2015, originários aqui de Sorocaba. Desde julho deste ano, a gente é parte do Grupo WEG, que é uma multinacional brasileira gigantesca. Aí estamos entrando para compor o Grupo WEG Digital, que é a parte de inteligência artificial, né, e de digitalização de indústria 4.0 do Grupo WEG. E o nosso foco foi, né, e continua sendo, otimização industrial de forma simples. Apesar de a gente mexer com coisas complexas, o nosso foco é sempre simplificar o trabalho do cliente final. Um pouquinho sobre os nossos clientes e parceiros, né, só para vocês entenderem, a Birmind hoje ela trabalha, né, com um algoritmo de alto machine learning, vou falar um pouquinho mais disso depois, 100% desenvolvido por nós, então é tecnologia própria, na época que a gente não sabia ainda qual nuvem que ia ganhar nesse termo de toolkit, né, toolbox de machine learning, a gente acabou optando por desenvolver o nosso próprio e depois conectar nas outras nuvens, né. Hoje a gente vê que foi uma decisão acertada, foi bastante arriscada na época, mas hoje a gente vê que foi bem legal, né. E a gente trabalha hoje com clientes de todos os portos, indústrias de todos os tipos, de desossamento de frango, a produção de remédio, a gente tem alguma coisa operando no mercado hoje. Os nossos ramos de atuação são basicamente malhas de controle, então controles de velocidade, pressão, vazão, temperatura, etc. Né, tudo para otimizar e reduzir variabilidade, aumentar a eficiência energética e reduzir consumo de matéria-prima, né? Então, esse é um trabalho menos IA e mais controle e automação mesmo, mas é um trabalho que a gente faz desde sempre. Trabalhamos com IA industrial, né, especificamente utilização de algoritmos de inteligência artificial focados no chão de fábrica. Então o pessoal até pergunta, vocês atuam com banco, com aduaneira, com logística, etc. A gente até atua, mas não é o nosso core business. Né? Nosso core business é IA industrial. Nós somos engenheiros que viemos do chão de fábrica, então é um lugar que a gente se sente confortável e a gente consegue dar sentido à aplicação de algoritmos. Né? E claro, o desenvolvimento customizado, né, que fez parte da Birmind desde o começo, foi algo que, inclusive, trouxe a Birmind onde a gente está hoje, né, que é criar software sob demanda, avaliar a escalabilidade desses softwares, né, e ir direcionando o nosso desenvolvimento de acordo com o que o cliente precisa. Falando um pouco da nossa jornada, né, de como a gente começou para o que a gente é hoje, né, até para vocês entenderem quantas vezes a Birmind já mudou na vida e entenderem quais foram as dificuldades até aí, né? E desromantizar um pouco também aquela ideia da ideia mirabolante que veio de uma startup e dali a gente acabou ficando milionário. Né? Ainda estou esperando essa parte. Em dezembro de 2015, a gente começou, né, a gente saiu da empresa que a gente trabalhava e a gente começou a prestar serviços de integração de sistemas. Né? Então a gente ia no chão ia lá nos clientes que a gente já conhecia, a gente falava sobre o que a gente fazia como engenheiro de controle, né? Então era bem focado em otimização de chão de fábrica, integração de processos, sintonia de malhas de controle, fazer relatório, é um trabalho bem manual mesmo, né? Até para a gente entender o que o cliente precisava, o que ele queria dentro do mercado, né? A gente não nasceu com nenhuma ideia genial, a gente foi ouvir o mercado e entender onde a gente podia encaixar a nossa pecinha de quebra-cabeça nesse mercado de indústria 4.0. Né? E a gente percebeu que uma das coisas que a gente fazia, que era bem legal, né,
era a avaliação de retorno financeiro, porque o cliente ele sempre perguntava quando a gente ia oferecer nosso serviço: ah, legal esse negócio de otimização, de sintonia e tal, mas qual que é o retorno do meu investimento? Se eu te pagar R$ 4.000, quanto que eu vou obter no final do mês? Aí a gente sempre tinha que fazer essa avaliação. E a gente percebeu que essa pergunta era recorrente e era algo que não era ciência de foguete. A gente conseguia desenvolver um software para fazer essa avaliação, né, e acelerar o nosso processo. Então a gente começou a trabalhar em cima disso e desenvolveu, né, um software específico para avaliação de retorno financeiro. Com isso em mãos, a gente começou a dar os primeiros passos de sair de serviços e começar a entrar em software. E aí, quando a gente começou a entrar em software, a gente começou a ver escala, né? E assim, era uma procura constante nossa, né? De como é que a gente pega isso que a gente faz para 1, para 2, para 3 e começa a fazer para N, né? Começa a atacar o mercado de uma maneira mais produtizada, mais fácil de integrar, né? E aí a gente começou, primeiro com o cálculo de retorno financeiro, né? De retorno do investimento. Aí fez um software para fazer gestões de malhas P&D, ou seja, avaliar desvio padrão, erro médio, integral absoluta de erro, para que o cara conseguisse um gráfico de radar que dissesse para ele que malha está melhor que qual malha. Sempre tentando traduzir isso, na verdade, para o gestor industrial. É porque o engenheiro de controle estava acostumado com esses indicadores técnicos. Mas o que isso queria dizer lá para o gestor da fábrica? O que isso queria dizer para o diretor? Quanto de dinheiro ele estava perdendo? Né, quanto de dinheiro ele tinha que colocar, ele poderia economizar. Aí a gente começou a se enveredar também em coisas como gestão de ativos, gestão de alarmes, né? Inclusive foram 2 softwares que a gente foi abandonando ao longo do tempo, né? A gente não faz mais esse tipo de software, exatamente porque o grau de complexidade que a gente estava começando a entrar em tudo isso aqui, né, fez a gente tomar a nossa primeira decisão. Falou, para que lado a gente vai? Em que linha de produto a gente vai trabalhar, né? E uma das linhas que a gente começou a estudar e viu que era interessante, era a aplicação de inteligência artificial no chão de fábrica, de uma forma mais simples e direta, né? Assim, a gente via que muitas das ferramentas que ainda existem, inclusive, são bastante respeitadas, bastante renomadas, né? Tem essa aplicação de IA, em que você pode fazer qualquer coisa, né? Mas não necessariamente o chão de fábrica, o pessoal é especialista em linguagem R, em linguagem Python, ou em linguagem de data science. Então a gente precisava pensar em como entregar isso para o cliente no formato de software, sem que ele precisasse ficar customizando ou configurando 1 milhão de parâmetros até conseguir entregar o que ele precisava, né? E conforme a gente foi trazendo esse discurso para o cliente e jogando a nossa ferramenta para eles testarem, para eles utilizarem, né, a gente percebeu que esse era um caminho muito legal para a gente seguir com a Beermind. E aí nessa linha a gente começou a trabalhar com inteligência artificial. Então a partir daqui que a gente deu a nossa pivotada de simplesmente fazer um cálculo de retorno financeiro para ir para uma ferramenta que conseguia aplicar a inteligência no chão de fábrica, né? E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar com o que a gente chamou de Analytics as a Service, né? Que é o fato da gente conseguir prestar um serviço de Analytics para o cliente sem que ele precisasse se preocupar em escrever código, né? Só que, obviamente, né, a gente encontrou uma série de outros concorrentes que já atuavam nessa área. Então, como é que a gente ia se diferenciar disso, né? Ou seja, mais uma empresa entregando analytics. O que tanto de diferente a gente vai fazer? A gente começou a produtizar a inteligência artificial, e não só a inteligência, mas o machine learning em si, análises matemáticas, inclusive, né? A gente começou a transformar isso em caixinhas de benefício para que a gente sabia que a indústria precisava, né? Então, conhecendo o cliente, conhecendo o chão de fábrica, a gente começou a perceber que a gente era muito mais competitivo no mercado que a gente conhecia, né, do que se a gente fosse mais uma empresa de analytics na área financeira, na área, ou uma área geral, né, para qualquer tipo de cliente. Então, a gente começou a criar pacotes, por exemplo, de análise de causa raiz, que é um problema na fábrica, né? Então, como que eu identifico quais são as causas principais que estão causando uma falha no meu motor lá no forno? Se eu pegar o meu histórico, como é que eu avalio lá e vejo quais são as variáveis que mais impactaram nisso, né? Se eu trocar a velocidade da minha esteira, quanto a mais eu consigo produzir sem perder qualidade, né? Então,
percebe que a gente está falando de correlação estatística, a gente está falando de redes neurais, a gente está falando de algoritmos genéticos, mas não é a linguagem que a indústria está acostumada. Então, essa adequação de linguagem, né, para o Analytics, e traduzindo, né, o que a gente estava entregando de benefício, né, foi o que começou a diferenciar a gente, muito mais do que a inovação no software em si, né, foi a inovação no discurso. E aí, ao longo do tempo, né, ao longo do ano, a gente foi avançando, percebeu que a gente não podia brigar com o chão de fábrica, né, eles usam muito Excel até hoje, apesar de muita coisa já ser automatizada, muita coisa ainda não é também. Então a gente começou a trabalhar com análise por planilha de Excel, o que foi uma outra, não sei se eu posso chamar de inovação, né, mas foi uma outra sacada nossa, que a maioria das ferramentas elas tinham uma dificuldade de traduzir o que era do chão de fábrica, o TI não queria liberar por questões de segurança o acesso à nuvem. Então faz o seguinte, vamos criar um módulo que exporta para Excel e em cima dessa planilha ele consegue jogar na base e fazer. Quebramos mais uma barreira e conseguimos de novo oferecer analytics para a indústria de uma maneira muito mais simples, né? E começamos a trabalhar com o que hoje a gente sabe que chama Auto Machine Learning, né? A gente estava um belo dia, no primeiro insight que a gente pode chamar assim, no estilo startup que está todo mundo acostumado, né? Tava eu e meu sócio conversando, falou, poxa, toda vez que a gente tem que fazer um trabalho de analytics, a gente tem que olhar o problema do cara, descobrir qual é o algoritmo, parametrizar isso e aí sim começar a trabalhar em cima do problema dele. Vamos tentar criar um algoritmo que testa outros algoritmos para descobrir qual deles resolve melhor o meu problema? Falou, vamos. E aí a gente começou a trabalhar com isso. Hoje a gente sabe que chama Auto Machine Learning, né? Na época a gente não sabia. E isso foi um grande diferencial para a gente no mercado, porque o que outras empresas faziam em um mês, a gente fazia em 3 dias, fazia em 4 dias, e a gente conseguia cobrar um preço muito, muito, muito menor do que o mercado estava acostumado. Então a gente começou a fazer muito barulho depois disso. Legal. Depois disso, né, a gente precisava dar mais um passo. Então, quando a gente descobriu que isso chamava Auto Machine Learning, que tinham várias outras empresas chegando nessa linha, falou, poxa, para continuar na frente, a gente precisa criar alguma coisa nova, né, que traga a gente de novo para uma visibilidade de mercado. Então a gente começou a trabalhar em dar escala, falou, bom, agora que a gente achou alguma coisa que a gente realmente consegue fazer 1 para N, né, um negócio escalável, produtizado, que não depende tanto de mão de obra, uma pessoa consegue cuidar de vários projetos, ao invés de ser uma pessoa por projeto, como era antigamente, vamos começar a trabalhar com nuvem. E aí a gente começou a descobrir, né, a dificuldade em criar uma arquitetura de nuvem escalável. Né? Não é simples, é um negócio que a gente tem gente dedicada para isso até hoje no time. Né? Criamos o nosso motor de Auto Machine Learning, que hoje já testa mais de 70 algoritmos sozinho. Então, independente se eu estou usando um algoritmo genético ou uma conta de mais e de menos, né, o cliente, isso fica invisível para o cliente, né? Então é transparente para ele. E aí, para deixar ainda mais competitivo o nosso preço, né, para que ninguém conseguisse chegar no nosso valor, a gente criou esse termo, né, na verdade, chama atomização de preços, né, que é, ok, qual que é o módulo mínimo do que eu consigo ter no meu software para que o cliente consiga pagar só pelo benefício que ele está levando, né? Então a gente começou a submodularizar, né, o nosso sistema, ao invés do cara comprar uma plataforma cheia de coisas lá dentro, né, a gente começou a falar para ele, não, você pode comprar só uma análise de predição, você pode comprar só uma análise de correlação, de análise de causa raiz, você pode conectar isso no seu SAP, você pode conectar isso no seu PLC, você pode conectar isso direto na sua máquina, né? Então, a gente começou a perceber, né, que essa atomização ajudava de cair de dezenas de milhares de reais para centenas de reais, às vezes para dezenas de reais, né? Então, isso, de novo, trouxe a gente para uma visibilidade no mercado que o pessoal falou, poxa, os caras conseguiram, né, atrapalhar o mercado de novo. E, especialmente, o uso de tecnologia que a gente chama de invisível, né, é muito legal. A gente leu um material sobre a Google, né, sobre o Android especificamente, como que os smartphones foram avançando, né, e muito do que eles falam quanto mais transparente é a tecnologia para o cliente final, mais ele tende a utilizar. Né. Ele não quer dar 70 cliques, não quer ter 5 dashboards, ele quer resolver o problema dele.
Se para resolver o problema dele ele vai precisar de 2, 3 dashboards, ok. Mas ele precisa de fato disso, né? Então, esse foi um questionamento que a gente trouxe para dentro do time e começou a entender a importância de UX, de UI, né? E toda essa importância de ver o que realmente precisa ser entregue para o cliente, o que é alguma coisa que a gente está acostumado a ver no mercado e quer fazer igual, né? E aí a gente começou a trabalhar com canais, né? A partir de 2019 a gente começou a parte de construir canais de representante. Então percebemos, por exemplo, que a indústria ela é muito aversa ao risco, né? Então isso implica que uma empresa com 4 anos de vida não tem tanto respaldo para pegar um projeto grande quanto uma empresa de mercado como uma VEG, por exemplo, entendeu? Então, ou como uma Dimensional, ou como vários dos outros nossos parceiros. Então a gente começou a perceber que nos associarmos, né, nos atrelarmos a essas marcas ajudava a gente a vender muito mais fácil, né? A nossa marca acabava desaparecendo um pouco, né? Mas em contrapartida eu conseguia vender muito mais. E a gente tomou essa decisão, falou, então nós vamos trabalhar com canais. E aí começamos a formatar pacotinhos mais específicos para o representante conseguir vender, treinamento, preço, trabalhar com margem, fazer bônus, soluções white label, né? Então ia com a cara do cliente, né? Hoje vai com muitas das caras do nosso parceiro. Segmentar discurso por tipo de mercado, então para papeleira você cria uma apresentação, para mineração você cria outra, né? E a gente começou a ver o poder do brand equity, que é, né, o valor que a sua marca tem. Você tem 2 preços que você aplica no teu produto, né? Você tem o preço que você coloca, que é a margem em cima do teu custo, né? E você tem o valor da tua marca e do benefício que ela entrega em cima desse valor, né? Então, muitas vezes eu conseguia cobrar X, o meu parceiro conseguia cobrar 10X e ele entrava mais fácil do que eu, né? Por quê? Por causa da segurança que ele traz, por causa da manutenção, por causa do suporte, e tudo isso a indústria compra, né? E a gente foi aprendendo ao longo do tempo que não bastava um produto muito bom, você tinha que dar segurança para o cliente final, além de tudo. E agora 2020, né, que foi para onde a Birmind está indo, a gente percebeu que nesse sentido de brand equity, de trabalhar com canais, a gente precisava deixar o nosso sistema cada vez mais simples, né? Então, para aumentar ainda mais a capilaridade da solução, né, trabalhar com sistemas multimercados, simplificar a quantidade de potenciais de soluções na indústria, né? A gente transformou o nosso software numa API, né? A gente está para lançar isso oficialmente para qualquer um acessar. Por enquanto ela está em beta, a gente tem um call for betas, né? Então, assim, quem tiver interesse, se quiser testar, pode conversar com a gente. A nossa ideia é liberar alguns usuários de API para o pessoal testar, falar o que está certo, porque API é um mundo novo para a gente também, né? Então a gente está entendendo, mas a gente já percebeu que isso se conecta com qualquer coisa. Então, para que a pessoa que está desenvolvendo não se preocupe, não só o cliente final, mas a pessoa, o fornecedor que está entregando ali alguma coisa para aquele cliente final, né, para que ele não precise se preocupar em desenvolver um motor de machine learning. Porque quando a gente fala de software, né, a gente tem uma série de coisas para se preocupar: infraestrutura, segurança, escalabilidade, tela, manutenção de software. O motor de machine learning é mais um desses componentes. Então a Birmind quer ser o motor de machine learning, de alto machine learning para a indústria, né, para que você consiga jogar teu dataset lá e ele devolva para você o resultado que você precisa ver, né? Então foi aí que a gente chegou em 2020. Foi uma das coisas que brilhou os olhos do pessoal da VEG, né? E é aí que a gente está hoje, né? 2021 a gente ainda está preparando o nosso próximo salto. Legal. Falando um pouco da inteligência artificial, né, do que ela foi um diferencial para a Birmind, tem sido um diferencial para a Birmind até hoje, que eu acho que é interessante focar nisso, né, para vocês entenderem o que a IA fez de diferença na Birmind, né. O primeiro ponto, né, é o que a gente chamou de Auto Machine Learning, que é a inteligência artificial em escala, né. Quando você fala de Machine Learning tradicional, você sempre tem, né, um dataset que chega para um especialista, e ele testa uma série de algoritmos dentro de um software de machine learning, aí tem vários de mercado, né? Só que ele testa isso manual, isso demanda tempo e aumenta o custo de projeto. Quando a gente trouxe
né, o teste automático de algoritmos e parâmetros, né, a hiperparametrização, teste de vários algoritmos, árvore de decisões, etc. A gente conseguiu uma análise até 10 vezes mais rápido, inclusive que concorrentes internacionais, né, a gente fez esses desafios junto com o cliente, né, e custos até 70% mais em conta. Então, assim, a diferença é gritante, né, perto do que a gente teria se a gente tivesse que fazer até hoje com cientistas de dados, né? Ia ter uma estrutura operacional muito maior do que a gente tem hoje. Então, isso foi um grande diferencial, e conseguir trabalhar com inteligência artificial em escala ajuda muito. Um outro ponto, né, é não só trabalhar com inteligência artificial, mas considerar a conectividade dentro da jornada do meu cliente, né? Quando você conhece o teu cliente, você sabe que, no caso da indústria, por exemplo, o que eles estão acostumados a usar, o que eles têm de liberação, o que eles não têm, né, de possibilidade de liberação. Então a gente começou a perceber que a gente não podia brigar com isso. Então trabalhar desde planilha de Excel até uma conexão via API, né, ajudou muito a gente a não só utilizar a inteligência artificial, mas aprender que ela tem que estar conectada a outras coisas. A inteligência artificial por si só, ela é uma ferramenta, mas não necessariamente ela vai resolver os problemas, porque se o dado não chegar, né, a gente até brinca que é cheat in, cheat out. Se chegar porcaria na inteligência artificial, ela vai responder porcaria. Então, o mínimo que você tem que fazer é esse dado chegar. Senão, a IA não vai servir de muita coisa para você. Né? E o outro ponto é trazer significado, né, para a inteligência artificial. Então, a gente não falava de predição, a gente falava de predição de falhas em motores. Por quê? Porque isso encaixava no dia a dia do cliente. Né? E a gente sabia que a gente conseguia identificar, consegue ainda, né, alguns falsos positivos dentro da história do chão de fábrica. Então a gente sabe que se a inteligência artificial que a gente está usando começa a ficar viciada, a gente consegue perceber, porque a gente conhece o chão de fábrica. Né? Da mesma forma, causa raiz de ineficiência em caldeiras, especificamente em caldeiras. Então, quanto que eu estou perdendo de vapor por causa de uma temperatura errada, por exemplo. Né? Então eu consigo mostrar isso para o cliente final. De novo, otimização de setup em máquina. Então eu não falo de otimização usando algoritmos genéticos ou usando redes neurais. Né? Eu falo de otimização para setup de máquina. O que eu estou utilizando de algoritmo por trás, né, é irrelevante para o cliente se eu resolver o problema dele. Então a ideia é trazer esse significado para o cliente final. Né? E claro, com isso a gente conseguiu diversos resultados bastante expressivos. Né? Deixa eu só dar uma olhada no meu tempo, para ver se eu estou dentro do prazo. Tenho 3 minutos, deu certinho. Né? Em resumo, pessoal, eu acho que é legal falar que a Birmind bebeu muito e bebe muito até hoje de inteligência artificial. Né? A gente tem metade do nosso time focado em desenvolver novos algoritmos e implementar algoritmos já existentes também dentro desse motor de machine learning. Né? Mas mais importante do que o uso da inteligência artificial, né, foi trazer essa consistência para o mercado, de mostrar que ano após ano a gente consegue dar um salto a mais. Né? Infelizmente ou felizmente, não sei, o mercado hoje ele é exigente no ponto, né, no sentido de que uma inovação ela é rapidamente superada. Né? Quando você começa a mostrar que a sua passada é larga e que você consegue período a período, né, inovar, ser consistente, mostrar que você tem essa gana, né, de surpreender o mercado, você começa a se destacar ali dentro do mercado em que você atua. Legal. Esse aqui é o meu contato, pessoal, o endereço da Birmind também aqui em Sorocaba, tá? Eu não sei se a gente vai abrir para perguntas ou não, vou ver com o Vitor agora. Mas de qualquer forma, vocês podem entrar em contato com a gente. Né? Vou ter prazer em responder a todos vocês. Espero que eu tenha contribuído bastante aí. Muito obrigado. Vamos lá, agora a gente vem para a parte de perguntas, que é o finalzinho da nossa apresentação. Vamos lá. 5 minutinhos, temos algumas aqui que já foram colocadas. Se o pessoal quiser colocar mais alguma, eu acho que vai dar tempo ainda para responder. Legal. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: vocês escolheram das várias tecnologias que existem dessa indústria 4.0, vocês resolveram trabalhar com inteligência artificial aplicada. Uhum. Né? E vocês conseguiram mostrar
que essa inteligência artificial aplicada agregava valor às plantas. Você comentou da dificuldade de nome e tudo mais que isso, que isso começou a ter para você conseguir vender a sua função. Sim. Né? E uma das perguntas que veio foi justamente isso. Qual o ponto que foi fundamental para você ganhar essa confiança dos formadores de decisão? Né? Para que você conseguisse fazer esses contratos efetivamente, né? E se essa união com o que o pessoal chama de white label, né? O fato do teu software sair com o nome da SAP, o fato do seu software sair com o nome de um cliente, se isso foi um diferencial importante na hora que você estava fazendo conseguindo implantar a solução de indústria 4.0. Sim, eu diria que é uma construção. É assim, a gente começou, né, nossa jornada como empresa no sentido de operar, por exemplo, com os clientes que a gente já conhecia, né? Eu sou ex-integrador da Emerson, então eu já conhecia alguns clientes industriais. Então, a gente foi neles, conversou, fez alguns serviços, entendeu, né? Mas, assim, enquanto eu estava fazendo o serviço que eu já era conhecido por, era mais fácil, né? Construir o nome foi mais difícil. E, assim, o que ajudou muito a gente, né, no começo, foi que Indústria 4.0 estava entrando no hype, né? Então, apesar de ser um termo cunhado em 2011, em 2015, no Brasil, não sei se vocês lembram, mas teve um movimento da BDI, né, em 2016 e 2017 já, um movimento da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial para começar a trabalhar com startups para a indústria, né? A gente ganhou o primeiro Conexão Startup Indústria, a gente foi empresa inovativa também, então, do MCTIC, né, do programa do MCTIC, isso ajudou a gente a expor o nome da BeerMind e começar a conversar com empresas, né, de grande porte, não de clientes finais ainda, né, não só de clientes finais, na verdade, porque pelo programa da BDI a gente participou e conversou com BRF, Caterpillar, né, mas também com fornecedores, né, de indústria. Então a gente se associou à Câmara Brasil-Alemanha, lá a gente conheceu alguns fornecedores, fez parcerias, e isso foi ajudando a gente, né, a construir uma confiança, né, de várias pontas, porque não adianta você conquistar só o cliente final nesse caso, né? Ela é uma venda complexa. Então eu precisava conquistar também os integradores daquele cliente final para que o integrador falasse para o cara, falar, não, BRF, fica tranquila, os meninos lá entendem do que eles estão falando, né? Fizemos várias provas de conceito, né? E a partir do momento em que a gente começou a gerar case nas primeiras provas de conceito, BeerMind reduz 88% da variabilidade de consumo de energia em plantas de automotivo. BeerMind, saiu uma matéria na Autodata, nossa, junto com a Maxion, que a gente reduziu 30% o desperdício deles de leite de cal na estação de tratamento de efluentes. Assim, quando a gente começa a gerar esses cases, aí o mercado fala por si só, né? Então, até lá, a gente participou muito do desafio para expor a nossa marca, para conhecer pessoas, fazer provas de conceito, né, a custo reduzido, para que para que a gente conseguisse trocar isso por case mesmo, mostrar para o mercado que a gente era capaz de fazer a nossa solução funcionar, né? E a partir do momento que você tem case, o negócio começa a andar muito mais rápido, né? E aí a confiança é maior. Uma coisa que a gente usava muito no começo também era demonstrar que a gente era uma empresa nova, mas de gente experiente. Eu sou o mais novinho do time, mas tem gente no meu time que tem 20 anos de indústria. Então, mostrar que era um CNPJ novo, mas de pessoas que já conheciam o mercado, ajudava também a tirar um pouco do medo da indústria de colocar o nosso software para funcionar. Legal, cara. E essa tendência que você viu, que você comentou aí, de integradores, na verdade, né? Porque o pessoal muito comenta que a indústria 4.0 só serve para a indústria grande, para a indústria de capital, para o pessoal que investe pesado eu preciso montar robô, eu preciso montar data center, eu preciso trazer gente de fora, eu preciso treinar um monte de coisa. E vocês estão mostrando justamente o inverso. Que você consegue, com uma startup, fornecer soluções, né? Você acredita que isso vai ser uma tendência? E aí, quais foram os desafios maiores para você conseguir mostrar que, olha, você não precisa trazer a gente para dentro da sua empresa para você ter indústria 4.0 implantado aí dentro? Legal.
É uma tendência, com certeza, tá? Essa linha de mostrar que a indústria 4.0 não é um negócio, já foi um negócio muito caro, mas hoje em dia ela não é tanto, né? Inclusive, quem quiser pode entrar no site da Birmind, o preço está lá. A gente faz questão de botar o preço no site para mostrar que, assim, não é nenhum absurdo, e se o cara comprar em volume, inclusive, a gente consegue preços até melhores, né? A nossa ideia sempre foi desmistificar, é um trabalho de cultura, né? A gente tem que, assim, sempre que a gente pode, a gente espalha essa palavra, né, de que a indústria 4.0 pode ser feita a partir de um motor com dados de planilha de Excel, entendeu? Você não precisa... você não vai chegar no último nível lá de maturidade, né? Tem os 6 níveis da CATEC, da Academia de Engenharia da Alemanha, né? Você não vai chegar no 6º nível de maturidade com planilha de Excel, mas você consegue começar, né? O importante é... A gente sempre tentou tirar isso da frente, né, e mostrar para o pessoal que o importante é você considerar o conceito de otimização. E aí a indústria 4.0 é uma ferramenta para otimizar a fábrica, né? E, assim, sem dúvida, o barateamento do uso da indústria 4.0 é uma tendência. Você pode pegar todas as grandes empresas de automação industrial do mundo, estão fazendo os seus app centers. Então está todo mundo querendo ser a Google da indústria, né, a nova Play Store da indústria. Então lá dentro você já vê que você consegue puxar uma série de bibliotecas, fazer um app e você fazer o download nos clientes, que você bota isso no marketplace e faz o download nos clientes que já usam a plataforma, né. É bem incipiente, existem poucos clientes ainda que usam as plataformas, né, mas isso é uma questão de tempo, assim como foi dos smartphones, assim como foi todo o processo da parte mobile, né. Mas é um caminho sem volta. Todas as grandes estão trabalhando nisso, elas estão se movimentando para isso, né, para garantir um ponto que é essencial, né, quando você fala de projetos de nuvem dos 4.0, que é a segurança, né. O maior medo da indústria hoje de trabalhar com o pequeno é a adequação à norma de cybersecurity, a adequação à segurança de dados, a invasão, né, a conectividade, porque as coisas explodem dentro da indústria. Então, infelizmente as coisas explodem. Eu sei, cara. Já vivi isso. Quem trabalhou no chão de fábrica sabe o medo que é, né? Então, assim... O negócio tá literalmente pegando fogo. Se eu calçar o sapato do diretor da fábrica, eu também não compro. Então, eu não posso brigar com ele, entendeu? Eu tenho que ajudar ele. Tem que ajudar ele a me ajudar, na verdade. Então, muito do que a gente faz foi, né, na época, fazer a certificação com SAP, né, passou por uma validação na Alemanha para garantir que nosso software tem segurança. Hoje está cada vez mais tranquilo, porque você pega uma plataforma de um grande, né, e ele garante a segurança e a conectividade para o cliente. Você só, entre muitas aspas, né, senão meus desenvolvedores me matam, só precisa desenvolver o software, o app, para fazer o trabalho. E a Birmind quer ser uma biblioteca para esses apps, entendeu? Então, acho que é um caminho sem volta, e é um caminho que vai atender os aplicativos. No começo eles eram caros, hoje tem muito que é gratuito e vive de propaganda. Você mencionou bastante preço, vocês entraram, claro, eu acredito que uma das grandes vantagens foi o valor, né, que vocês conseguem, você até mesmo comentou. Uhum. Essa diferença de preço do usar a inteligência artificial, usar a tecnologia embarcada versus usar o cientista de dados, você consegue quantificar qual que era o ganho 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes? Sim. Esse é um ponto importante, né? A gente não consegue, né, e na minha opinião vai demorar bastante ainda, substituir 100% um cientista de dados. Então, quando a gente fala de data science, a gente separa em 3 grandes áreas, né, que é a parte de tratamento de base de dados, né, de mineração de dados, que a gente chama, a parte de escolha de algoritmos para análise, e a última parte que é dar sentido àquele dado, né. O que a Birmind faz, que automatiza, que acelera, é esse miolo, que é a escolha do algoritmo e o teste, né, que é um trabalho mecânico do cientista de dados de ficar parametrizando e testando, né. Então, nisso a gente é muito mais rápido, né. Teve casos em grandes clientes que ele contratou uma empresa americana para fazer o trabalho com o cientista de dados, o cara demorou 1 mês e meio, a gente fez em 1 semana. Então, assim, é absurda a velocidade. Mas, né, a gente também teve que tratar a base de dados com o cientista de dados. Então, a grande diferença é que, sim, hoje, inclusive, é uma dica para o pessoal, né?
Hoje não existe um sistema 100% automatizado que trate base de dados. Que tire outlier, que tire string no lugar de número, né, base errada, escrita errada, enfim, um monte de coisa. E isso ainda precisa ser feito por um cientista de dados. A diferença é que aquele trabalho mecânico, né, braçal que ele tinha que fazer de ficar testando o algoritmo, a gente acelera hoje, entendeu? Maravilha. Bom, eu vou agradecer o Diego pela palestra que ele deu aqui para nós, por mostrar como que a solução que vocês estão implantando de inteligência artificial realmente traz vantagem e você não precisa ser uma grande empresa. Eu acho que isso a gente mostrou tanto na palestra do mês passado como nessa, que é possível inovar, é possível trazer a indústria 4.0 para dentro da sua indústria mesmo sem grandes investimentos. E isso é claro que é sempre legal você ver o que uma Fiat faz, o que uma Bosch faz, aquelas linhas todas digitais, aquele negócio que parece até a indústria do futuro, né? Mas é importante a gente ver também que você tem outras realidades da indústria 4.0 no Brasil. Sim, o mercado é muito grande, tem bastante coisa para fazer junto aí e, sim, a nossa ideia é ser só a ponta do iceberg, aí tem muita solução boa que com certeza vai surgir. Maravilha, Diego, muito obrigado de novo. Obrigado Lembrar a você. o pessoal que quiser os materiais, depois só se inscrever no link que está na descrição, que a gente manda os materiais, tanto o nosso como o do Diego, para vocês. E lembrar que amanhã no canal do IF vai ter o APL de metal mecânica. Quem quiser assistir, já saiu o link também aí no chat. Obrigado a todos, uma boa semana e até o próximo encontro da série 4.0 em 40. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.